Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí aquele like. Muitas reações após o discurso de Bolsonaro ontem, e a gente vai fazer uma análise aqui, uma pequena verificação. Primeiro eu vou ler essa matéria aqui do G1 e muitas reações em cadeia pelo Brasil e pelo mundo após o discurso de Jair Bolsonaro, que pediu para o fim do confinamento, que ele chama de confinamento em massa, e pediu a volta à normalidade, né? Vamos lá, a gente vai analisar todos os pontos aqui do discurso. Prestem atenção, fiquem com a gente até o final. Vamos lá. Veja a repercussão do pronunciamento de Bolsonaro sobre o coronavírus, em que ele contrariou especialistas e pediu o fim do confinamento em massa. Políticos e autoridades reagiram com críticas a declarações do presidente na noite desta terça-feira, 24. Presidente do Senado, Alcolumbre, afirmou que a fala é grave e que o país precisa de liderança séria. Bolsonaro foi defendido pelos filhos Flávio e Eduardo. Vamos lá. Políticos e autoridades reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus na noite desta terça-feira. O presidente pediu a volta da normalidade, o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalham pavor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota na qual classificou a fala de Bolsonaro como grave e disse que o país precisa de uma liderança séria. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o pronunciamento foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde. Vamos lá, aqui tem algumas repercussões, tem algumas falas, né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse: neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção do Covid-19, posição que está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial de Saúde. Reafirmamos e insistimos: não é um momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos, é um momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área, para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. A nação espera do líder do executivo mais do que nunca transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse: desde o início desta crise venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. Cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, em respeito aos idosos e a todos que estão no grupo de risco. O Congresso está atento e votará medidas importantes para conter a pandemia e ajudar os empresários e trabalhadores. Precisamos de paz para vencer esse desafio. Bem, a fala aqui, eu penso o seguinte: está faltando essas medidas, né? Para ajudar os empresários e os trabalhadores, né? Estão faltando. Vamos lá. A gente espera que tome medida mesmo, porque você confina a população durante um tempo, isso traz um recesso econômico, um problema muito grande para o país, e é preciso que se tome então medidas, né? Vamos lá, vamos ver que medidas serão tomadas, né? Eu estou vendo o pessoal muito parado quanto a isso, né? Mas vamos lá. Entre a ignorância e a ciência, não hesite. Não quebre a quarentena por conta deste que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. Isso aqui é o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Gilmar Mendes, ministro do STF. A pandemia de Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. As agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. Fique em casa. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, aqui do meu estado. Na manifestação em cadeia de rádio e TV, o presidente da República contraria as determinações da Organização Mundial de Saúde. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas e preservando vidas. Eu peço a vocês, por favor, fiquem em casa. Helder Barbalho, governador do Pará.
Em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, eu respeito a opinião de todos, mas não me furto a reafirmar nossa linha de ação. Nós buscamos desde o início as orientações dos técnicos, dos médicos, das autoridades e também dos países que já passaram pelo pior da crise. O caminho que o governo do Pará buscou foi o bom senso e do equilíbrio, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo, por exemplo, no Japão, tá? Então eu vou colocar um vídeo para vocês aqui e você vai ver como está no Japão. O Japão está próximo à China ali, próximo à crise, né? Ao epicentro do coronavírus. Você vai ver como está lá no Japão. Fiquem aí com o vídeo. Dia 22 de março de 2020, estamos aqui no Japão, em Tóquio, em plena crise de coronavírus, onde as pessoas se resguardam em casa para evitar a proliferação dessa maldita doença. Então dá uma olhada só. Dá uma olhada na cara de pânico da população. Só que não, aqui corre tudo normal, o comércio está aberto, o shopping está aberto, as fábricas estão funcionando, os meios de transporte estão funcionando, só as escolas aqui estão paradas. Apesar de termos um número bem pequeno de mortalidade, nós temos casos de doença assim, só que é tratado como uma gripe normal, sem pânico, sem problema nenhum. O governo se recusou a decretar estado de emergência e a população está tranquila, está curtindo esse belo dia de primavera e o aparecimento das nossas flores de cerejeira aqui e eu fazendo compra. Abraço, galera. Né? Nós estamos aqui agora com a fala do Alexandre Frota, deputado federal do PSDB. Nosso pedido de impeachment está nas mãos do Rodrigo Maia, feito por grandes advogados. Rodrigo, espero que leia com atenção. Aí já tem um pedido de impeachment aí para o Bolsonaro. Joyce Helsemann, do PSL São Paulo, em relação ao pronunciamento do PR sobre o coronavírus, conclui: Jair Bolsonaro foi irresponsável, inconsequente e insensível. O Brasil precisa de um líder com sanidade mental. Todas as chances que o PR teve de acertar, ele mesmo jogou fora. Erra e se orgulha do erro estúpido. Isso aqui é Joyce. Então, como vocês viram lá a situação do Japão, né? As escolas estão fechadas, tá? Justamente são algumas precauções que são tomadas por conta de que as crianças se reúnem numa sala, muitas crianças, né? E aí podem chegar em casa ter pessoas do grupo de risco, né? Mas o país continua funcionando normal, não teve confinamento em massa, tá? Cada país tem feito uma política diferente. Janaína Pascoal, do PSL, deputada estadual: os brasileiros deveriam anotar os nomes dos empresários, dos apresentadores de TV e dos políticos que, em meio às contaminações, mortes, velórios sem abraços, cremações isoladas, tiveram a ousadia de dizer que estão acima dos demais, que não são passíveis de contaminação. Eles acreditam que seus cargos, seu dinheiro, sua fama fazem deles intocáveis. Anotemos os nomes deles. Eles não são Deus. Abomináveis todos. Nojo é o que eu sinto olhando para a cara de cada um deles, disse aqui a deputada estadual de São Paulo, Rodrigo Pacheco, do DEM. A fala do presidente não esclarece, ao contrário, gera dúvida sobre o comportamento a ser seguido pela população, cuja boa parte é formada por não por atletas, mas por idosos, diabéticos, hipertensos, estressados e deprimidos. O governo precisa ter unidade no discurso, seja qual for. Diz aqui o Kim Kataguiri, deputado federal: urgente, pronunciamento de Bolsonaro é irresponsável e oportunista. José Serra, ministro da Saúde: o pronunciamento do presidente foi na contramão do mundo e da realidade apresentada pelo seu MinSaúde. Já são mais de 2.200 casos confirmados de coronavírus no Brasil e 46 mortes, sendo 40 no estado de São Paulo. Estamos em meio a uma pandemia que não deve ser minimizada. É preciso reconhecer que a economia não vai se recuperar de forma imediata e que, se for preciso, fortalecer o SUS mediante a operacionalização de um fundo que disponha dos recursos e da agilidade necessários para o combate às consequências do vírus. Disse José Serra. José Ricardo Roriz, vice-presidente da Fiesp: o Ministério da Saúde tem feito um excelente trabalho de como lidar com essa crise, seguindo o exemplo do mundo inteiro. Não há dúvidas de quem está com a razão. Leila do Vôlei, senadora:
O lamentável discurso do presidente da República vai na contramão das orientações da Organização Mundial de Saúde, de líderes mundiais, especialistas e até do Ministério da Saúde, que tem feito um bom trabalho. Minimizar a pandemia a uma gripezinha e ignorar o cenário mundial, desprezar a dor das famílias que perderam seus entes queridos. É preciso união e sobriedade das lideranças para vencer essa crise. O papel de um líder é orientar e não gerar dúvidas. A incerteza coloca a vida dos brasileiros em risco. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado com as orientações dos cientistas da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho dos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. Sabe o que eu penso? Que tudo que é extremo é ruim, né? Nessa vida. Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo, tá? Então assim, tudo tem que ser equilibrado. Eu acho que o caos que está sendo instaurado é demais. Também você ser extremo a dizer que está tudo liberado, tudo à vontade, também é extremo demais. Então tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, é o que eu penso. E quando cada um coloca, eu estou apenas lendo aqui, tá, galera? Eu não estou expondo opinião nenhuma, né? Agora, eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês pensam disso tudo. O Wellington Dias, do PT, governador do Piauí. É difícil não se manifestar frente ao discurso do presidente da República, que vai contra todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Nós vamos seguir o que a ciência nos comprova. O Piauí mantém todas as suas medidas de prevenção. Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte. Para muito além de quaisquer divergências políticas, o que se trata aqui é proteger a saúde da população. Faço coro às palavras do secretário de Saúde do Nordeste. Não há neste momento tão delicado desejo nenhum de politizar a discussão, mas o pronunciamento de hoje do presidente é um equívoco. O pronunciamento dele vai na contramão de todas as medidas defendidas pelos estados e municípios em sintonia com o Ministério da Saúde e pela própria sociedade. Antônio Anastasia, do PSDB, senador. Do PSD. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje em cadeia nacional, de ataque às medidas de orientação, posição que está na contramão das ações adotadas em outros países sugeridas pela própria Organização Mundial de Saúde. Fernando Henrique Cardoso, eu não ia voltar ao tema, mas o presidente repetiu opinião desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, está preparando o fim. E é melhor o dele do que o do povo. Melhor é que se emende e cale. João Amoedo, presidente do Partido Novo. O pronunciamento do presidente é inaceitável. Temos um quadro muito grave e incerto pela frente. Ele deveria vir a público amanhã apresentar um plano, mostrar a gravidade da situação, demonstrar equilíbrio e bom senso e renunciar ao cargo. Enio Verri, do PT, deputado federal. Bolsonaro é um irresponsável. O discurso que faz hoje à noite, cara, muita gente falando. Eu não sei se vou dar conta de ler aqui, ó. O G1 colocou aqui, ó. Caraca, muita gente. Eu não vou dar conta de ler isso tudo, não. Mas assim, e teve muita repercussão também no mundo inteiro, né? Gente, é o que eu digo, né? Vocês vão colocar a sua opinião. Estou apenas passando aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se tem... Tinha outra matéria aqui, que era do... Eu não sei se vai... Eu vou achar aqui. Peraí, lá no início, geralmente, às vezes tem. Tá... Não, aqui não. Não tem, porque geralmente eles colocam uma outra matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá. Vamos aqui, ó. Imprensa europeia analisa o discurso de Bolsonaro. Vamos dar uma lida nesse aqui que é interessante também. Incendiário, inacreditável e contraditório. Imprensa europeia analisa o pronunciamento de Bolsonaro sobre o coronavírus. Jornais de Portugal, Inglaterra, França e Espanha noticiaram o discurso de presidente Jair Bolsonaro. Aí o presidente em rede nacional. A imprensa europeia destaca nesta quarta-feira as declarações do presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão realizado na noite de terça. Para os jornais, as declarações do líder da extrema-direita do Brasil são incendiárias, difíceis de acreditar e vão de encontro com as próprias recomendações do Ministério da Saúde do país. Para o jornal francês Le Monde, o presidente minimiza os riscos relacionados à pandemia do Covid-19 ao criticar as medidas tomadas em diversas cidades do estado do país, em um momento em que um terço da população mundial é colocada em confinamento. O diário também destaca que Bolsonaro acusou as mídias do país de propagar histeria,
diante da pandemia que já causou 18 mil mortes no mundo. O Brasil está protegido da doença, segundo ele, devido ao clima quente e à população majoritariamente jovem, reitera a matéria. O jornal Nepar-Sien lembra que no momento do discurso de Bolsonaro, o Brasil contabiliza 2.201 casos e 46 mortes, mas as deficiências no sistema de saúde, além da pobreza e insalubridade nas quais vivem uma grande parte da população, ameaçam agravar a epidemia na primeira economia da América Latina. O discurso resultou em panelaços. O jornal britânico The Guardian destaca que o presidente brasileiro declarou que nada sentiria caso fosse contaminado pelo Covid-19. A matéria classifica as afirmações do presidente como incendiárias e ressalta que o discurso provocou grandes panelaços no Rio e São Paulo. The Guardian lembra que as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio, e muitas outras em todo o país, confinaram seus moradores para salvar vidas. O jornal também destaca que muitos opositores de Bolsonaro acreditam que sua resposta à epidemia de coronavírus no Brasil vai ser o fim de sua carreira política. Em editorial, o jornal espanhol El País analisa como a América Latina lida com a pandemia e afirma que Bolsonaro é o pior caso entre alguns líderes da região que tentam minimizar a situação. Para o diário, o presidente está mais preocupado com a briga política com governadores de São Paulo e Rio, estados que só concentram 60% dos casos de coronavírus no Brasil, do que com os riscos da pandemia. E os riscos são gigantescos, afirma o editorialista. As declarações oficiais de que o Brasil dispõe de recursos suficientes para enfrentar esse tsunami são difíceis de acreditar, reitera o artigo. Para o El País, a situação catastrófica de falta de material médico, hospitais e profissionais da área de saúde que vivem atualmente a Europa e os Estados Unidos pode se repetir no Brasil. O vírus se comporta de maneira similar em todas as latitudes, conclui. Contra as recomendações do Ministério da Saúde, na live, e faz diariamente em seu site, o Jornal Português Público, lembra que o apelo de Bolsonaro pela abertura das escolas e o estabelecimento do funcionamento do comércio contrariam as recomendações do próprio governo brasileiro. No site, o Ministério da Saúde brasileiro aconselha a população a evitar aglomerações e reduzir os deslocamentos para o trabalho, defendendo o trabalho remoto e a antecipação de férias em instituições de ensino, especialmente em regiões com transmissão comunitária do vírus. O jornal também destaca que Bolsonaro subestima a pandemia ao afirmar que, se fosse contaminado, não precisaria se preocupar. O chefe de Estado brasileiro já se submeteu a 2 exames ao coronavírus, ambos de resultado negativo, segundo o próprio. A imprensa pediu a divulgação pública dos resultados, mas sem êxito, conclui o diário, né? O Bolsonaro fez 2 exames, né, para o coronavírus, mas não apresentou de maneira pública, né? Quanto a isso, eu acho que tem que ter transparência, tem que apresentar. Se ele realmente passou pelo coronavírus e passou tranquilo, né, ele tinha que mostrar à população também, já que ele está defendendo, né? Então eu penso assim, tudo tem que ser o mais transparente possível, né? Apresente publicamente os exames, se deu negativo ou se não, e se você passou bem pela doença, né? Eu creio que seria bom também isso tudo. Mas, cada um coloca aí, então o pensamento, eu continuo com o mesmo pensamento. Tudo extremo é demais, né? Então, assim, tem que ser adotado medidas, a gente não sabe, eu continuo trabalhando e tudo mais, eu tenho que trabalhar, eu trabalho para mim, né? Então, assim, eu tenho que ir de vez em quando fazer meu trabalho, porque eu estou evitando um pouco, assim, estou mais devagar, né? Mas, eu fiquei alguns dias em casa e tal e tudo mais, mas eu tenho que, essa semana mesmo eu vou ter que sair e ir trabalhar para realizar um trabalho. Então, assim, é complicado, né? Porque a gente precisa comprar comida, a gente precisa se alimentar, a gente precisa... Que medidas vão ser tomadas para isso, né? Eu queria até parabenizar aqui a Prefeitura de Niterói, que os alunos entraram de férias, meus filhos estudam, né, em escolas da Prefeitura de Niterói, e os alunos receberam cada um uma cesta básica, né? Como eu tenho 2 filhos lá, nas escolas de Niterói, então por aluno, então eu recebi 2 cestas básicas nesses dias que eu estou em casa. Então foi legal aqui a atitude do governo de Niterói. Agora, qual atitude estão sendo tomadas por outros governos, né? Muitas das crianças que não estão na escola se alimentam, né, na escola. Então, assim, muitas crianças têm só escola para se alimentar. E essa é a preocupação, né? Então, que medidas serão tomadas pelas prefeituras? Já que vocês confinam as pessoas, você tem que dar. As pessoas não podem ir ao mercado, as pessoas não podem ir ao mercado. Estou vendo o mercado aqui, próximo de casa, já está começando a faltar coisas nas prateleiras, né?
Então, daqui a pouco, galera, dependendo da quantidade de dias de confinamento, a economia realmente para. Daqui a pouco vão estar as prateleiras vazias, vão estar as pessoas confinadas mais... É o que aconteceu na China, né? E em muitos outros lugares. Na Itália, prateleiras vazias, pessoas com fome, como é que faz, né? Então, houveram muitos problemas, né? Tudo bem, é um momento difícil, temos que sacrificar, mas para quem é de uma classe, né, melhor, que tem como, de repente, pegar um avião e ir embora para um lugar que não tenha... Ou então ele já tem um estoque dentro de casa, eu fico preocupado com as famílias mesmo, que são mais vulneráveis, né? As crianças e tudo mais, que só tem a escola para se alimentar e tudo mais, tudo isso são coisas que preocupam com você fazendo um confinamento de 4, 5 meses, né? É fácil você dizer, confina, fica em casa, acabou, mas tem gente, é o que eu digo, que tem gente que nem casa tem para ficar. Tem pessoas que não têm como estocar alimento porque não tem dinheiro para isso. Que medidas serão tomadas quanto a isso, né? Então é muito complicado isso tudo, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? O país precisa continuar funcionando, funcional, mas essas medidas têm que ser adotadas e pensando na população mais carente, que infelizmente serão as que são mais atingidas por esse confinamento em março, ok? Então, parabenizando aqui a Prefeitura de Niterói por isso, e espero que outras prefeituras também façam isso. As minhas cestas estão guardadas aqui, nós que conseguimos pegar e estão guardadas. A partir do momento que algumas famílias começarem a passar dificuldade, a gente está fazendo aqui, por exemplo, cada um vai juntar uma coisa, um feijão. Tem um rapaz aqui, inclusive, que ele é pedreiro e ele não está conseguindo ir trabalhar, porque as pessoas não estão contratando nem assim, né, direito. Então, assim, ele é pedreiro, mora aqui em cima na comunidade, ele tem família e tudo mais, está passando por dificuldade. Então, nós que pegamos essa cesta, vamos fazer aqui uma reunião e vamos pegar, cada um pega 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar e tal, e vamos realizando com essas cestas que nós pegamos. Quem não precisa ainda, né, a gente está começando a ajudar os outros que já estão precisando. Então, tudo isso tem que ser, as pessoas assim, tem que se ajudar, né? Então, nesse momento, tem que ter solidariedade, né? Então, nós pegamos as cestas e tal, alguns vizinhos aqui das escolas, e estamos guardando para quando algumas famílias da comunidade lá começar a precisar, a gente pega aqui 1 quilo de feijão, aí o outro pega 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, a gente vai, faz uma cesta e leva. E assim vai, assim por diante, né? Conforme as pessoas forem precisando. E assim, com solidariedade. Mas eu quero que isso venha do Estado também, né? Essa das outras prefeituras e tal, prefeituras de outras cidades, que já que as crianças não estão indo para a escola, muitas crianças, repetindo, se alimentam, só tem aquela alimentação da escola. Então é preciso que se tome alguma outra atitude, ok, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima. O que estou de nós? Será que eles conseguiram me afastar do que sou de verdade? Não. Com ideias loucas, com notícias tolas, testando a minha sanidade. Não. O que restou de nós? Será que evolui de uma neva ou da poeira cósmica, de um macaco ou quem sabe de quebra? Eu encontre um dia essa lógica. O que somos, o que temos, onde queremos chegar, o que vemos, o que ouvimos, o que estou de nós. Tive sonhos roubados, tive os olhos vendados, eu tive despedaçado. O amor recolhido, sentimento vazio, solitário, confundido.